Bom dia, boa tarde, boa noite, nação ugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, hoje de 269 para o pré-jogo de Guarani e Ituano, esse sábado, amanhã, no Brinco de Ouro, né? Mais um jogo em casa e a oportunidade do Guarani conseguir se firmar no campeonato, né? Antes disso, queria agradecer a todo mundo pela participação de sempre e convidar vocês para continuar seguindo a gente e colocando suas opiniões, fazendo seus comentários, né? Bom, como eu disse antes, o Guarani tem uma chance importante amanhã de concluir, de fazer os seus 6 pontos, ou 2 vitórias seguidas. Antes, no pré-jogo, antes do jogo do Santos, a gente tinha falado o seguinte, que o Guarani precisaria, nas próximas 2 rodadas em casa, fazer, no mínimo, 4 pontos. 3 nós já fizemos contra o Santos. E agora, teoricamente, por essa conta, 1 seria suficiente. E na teoria até que sim. Mas é que agora nós temos um jogo em casa contra o Ituano, onde a vitória nos dá a 9ª vitória seguida no Brinco de Ouro da Princesa, mais metade do caminho para que a gente tenha o campeonato, entre aspas, sem SUS, como prometido pelo presidente, certo, presidente? Enfim, acho que temos motivo, sim, para acreditar que isso seja possível, né? O Guarani, depois de uma estreia desastrosa, fez um bom segundo jogo, um bom clássico contra o Santos, mandou no jogo o tempo inteiro e fez a partida que a gente esperava, a ascensão e a melhora no futebol apresentado. E a gente espera que seja assim. Um aspecto que tem que ser levado em conta é que o jogo anterior foi contra o Santos e normalmente, inclusive há uma teoria, não sei se é a teoria da conspiração, de que o Guarani joga mais quando joga os times grandes. Eu acho que até tem um pouco de natural nisso, né? Não dá para a gente entender por que isso acontece. Mas amanhã não pode acontecer isso. Nós temos que fazer a segunda vitória seguida para que a gente possa, primeiro, fazer a lição de casa, e segundo, estar no caminho para que a gente possa concluir logo os 12 pontos e escapar de qualquer risco e já pensando em alguma coisa a mais, né? Falando da técnica, falando do futebol, algumas novidades. Primeiro, hoje a apresentação do Neilton, que teoricamente, segundo ele, tem condição física para poder suportar pelo menos um tempo, né? Foi o que ele disse hoje. Mais do que isso, ele já está bidado, então está pronto para ficar no banco amanhã. A outra notícia é que o Derek, depois da partida, que sentiu a coxa durante a partida, depois da partida fazendo seus exames, está fora do jogo. Está fora do jogo contra o Ituano. Substituição, a gente vai dar a sugestão de escalação, mas me parece que o mais provável é que entre o Nicolas Careca. A gente concordando que o time foi bem, se mostrou bem no último jogo, não há muito espaço para poder modificar, né? Mudar as coisas. Mas eu acho que o Neilton tem boa possibilidade de estrear, principalmente no segundo tempo. O que eu espero amanhã? Primeiro, um Guarani tentando se impor, um jogo que não vai ser fácil, com o Ituano esperando para jogar, né? Não é que é um time ruim, mas eu acho que ele vai jogar tentando levar pelo menos um empate para Itu, o que torna um jogo bem complicado. Além disso, o Ituano não é um time ruim. O Ituano hoje, do técnico Pimentel, depois que assumiu o time lá no ano passado, depois da saída do Mazola, e que tem um time, uma base que tem calendário para jogar a Série B novamente, e tem alguns jogadores e outros que a gente conhece. Neto Berola a gente conhece, o zagueiro, o volante deles que veio lá do Remo, fez já um campeonato muito bom já no ano passado e vai continuar. Então o Jefferson Paulino, que é um velho conhecido nosso, então não dá para dizer que é um time ruim, né? Um time ruim, e é um time que tem sido a pedra do sapato do Guarani nos últimos tempos.
Ao contrário do que a gente fazia antes, que era um time que tinha até uma brincadeirinha, se estamos precisando de vitória, joga com o Ituano, né? Mas mudou isso nos últimos tempos. Mudou demais, tanto aqui em Campinas quanto em Itu, a gente tem levado chumbo. Então, é uma expectativa de um jogo difícil em primeiro lugar. Do nosso lado, a gente espera um futebol gradativamente melhor, né? Eu acho que, apesar de manter as minhas opiniões sobre Leandro Vilela e o próprio Bruno José, né? Os dois, o Bruno José fez boa partida no último jogo, o Leandro Vilela não comprometeu, né? E acho ainda que nós temos um problema na cabeça de área, quer dizer, o nosso volante, primeiro volante, que é o Leandro Vilela, na minha opinião, não é bom o suficiente para a gente poder utilizar nesse time. Então, quais as opções? Alan Santos ou Iago? Hoje a gente conhece um pouco mais. Ou jogar sem primeiro volante, ou sem o primeiro volante, sem o volante cabeça de área, e jogar com dois volantes, dois segundos volantes. Por exemplo, Lima e Richard Rios, né? Então, a sugestão que eu daria de escalação para amanhã é Kozlinski no gol. Na lateral direita, acho que o Lucas Marques, eu não sei como está no treino, mas seria interessante a gente usar o Lucas Marques. O Diogo Matheus, ele vem em 2 jogos que ele não foi bem e que não dá para dizer que ele evoluiu. Atenuantes para o Diogo Matheus é o fato de ele ter jogado com um jogador mais perigoso que o Santos tinha, que é o Soteldo, nas costas dele no último jogo. Então, ele ficou mais ocupado durante o jogo, então complicou realmente, né? Mas eu utilizaria o Lucas Marques. A zaga, o meu zaga não mexeria em nada, que vem muito bem. Lucão e Luciano Castanho e Jamerson na lateral esquerda. Na cabeça de área, eu acho que o Leandro Vilela, para não comprometer, tem que ser aquele volante parado, ou seja, o volante que guarda posição, fica na frente da área, quase um terceiro zagueiro, e ele dividindo todas as bolas. Todas as vezes que ele tenta sair jogando ou tenta ir para frente, é um Deus nos acuda, né? Erra muito passe, a marcação é muito ruim. Então ele tem que ser o volante parado. Ou jogar com 2 volantes, 2 segundos volantes, Richard Rios e Lima, por exemplo. Ou o Anderson, que nós não vimos jogar. Enfim, ou o próprio Alan Santos, que é zagueiro, jogar com o volante, que ele fez, inclusive, esse papel no último, ou parte do tempo, contra o Santos, né? Então, vamos lá. Leandro Vilela, ou mesmo, até, eu esqueci de dizer, tem a opção de jogar com o Alvarinho também. Com o Alvarinho também, não sei se foi testado ou não, né? Nessa posição. Mas eu jogaria basicamente com Richard Rios, Lima, Giovanni Augusto, e na frente eu jogaria com hoje Bruno José, eu concordo em não tirá-lo nesse momento, Nicolas Caneca e Bruninho. Mas o Bruninho é a última chance do cara. Se o Guarani tiver com um jogo difícil contra o Ituano, precisamos atacar, precisamos marcar gol, e ele tiver com a soneca que foi nos 2 primeiros jogos, principalmente no primeiro, né? Eu acho que o Neilton vai ter uma oportunidade no segundo tempo. E se ele jogar um pouco do que ele, na teoria, sabe, a gente ganha um cara pela esquerda, né? Então, né, esse é o meu modelo, né? Os jogadores não são iguais. O Neilton ele é muito mais terceiro atacante, ou um atacante de beirada, do que o Bruninho, que é um meia que vem de trás, né? Então as soluções são diferentes. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. O Guarani tem que entrar jogando bola, tentando abrir espaços e tentar a vitória amanhã, que é muito importante. Em relação ao cenário, se o Guarani ganha amanhã, ele tem grande possibilidade de ser líder do grupo. Por quê? Porque no outro dia o São Paulo joga um clássico. Claro que ele pode ganhar do Palmeiras, mas que o São Paulo pode ganhar do Palmeiras, mas tem uma boa probabilidade de ter um empate ou uma derrota, tá certo? E se isso acontecer, e o Guarani vencendo, vai ser líder do grupo. A gente se distancia mais de Mirassol, Água Santa,
chega mais próximo dos 12 pontos, como falamos, e começa a jogar um campeonato um pouco diferente. Até porque depois nós temos uma sequência um pouco difícil. Nós temos 2 jogos fora contra Corinthians e Botafogo. 2 jogos bem complicados, bem complicados. Então, se a gente fizer os 6 pontos, a gente praticamente garante a lição de casa dos primeiros 6 jogos, dentre os 12 que nós vamos fazer nessa primeira fase. Tá bom? Gente, é isso. A gente se vê depois do pós-jogo de amanhã. Espero com uma vitória. Um grande abraço para todos vocês. Tchau.